Então, a graça e a paz de Jesus, amados. Então, como é um privilégio para nós estar participando da Conferência da Vinha Pernambuco. E eu quero agradecer de todo o coração o convite feito pelo pastor Roberto e estar junto com os pastores da Vinha que se reúnem nesse tempo. E queria compartilhar uma palavra que Deus separou no nosso coração com vocês. Então, 2 Coríntios capítulo 5, no verso 14, a partir do verso 14, a palavra de Deus diz o seguinte: pois o amor de Cristo nos constrange. Amém, amados? Esse amor nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, e eis que se fizeram novas. Aleluia, amém, glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos Tua palavra que é viva e eficaz, e nós entregamos o nosso coração para receber, para sermos marcados pelo Teu Espírito Santo por essa palavra. E nós pedimos que o Senhor remova agora todo impedimento que há no nosso coração, que o Senhor nos conquiste, que o Senhor vença os nossos argumentos, que o Senhor vença as nossas defesas, as nossas barreiras. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma das coisas que nós temos falado esse ano, e é o tema da nossa conferência, Conferência da Vinha do Pernambuco, é a respeito da casa cheia. Nós temos ouvido a respeito da casa cheia. E o que é um impedimento para que a casa fique cheia? Entendendo que o desejo de Deus é que a casa, sua casa, esteja cheia. Na parábola, na história que Jesus conta, o dono do banquete, que é Deus, ele preparou um lugar, uma mesa, e ele fez um convite para todos. Não é um convite para alguns, é um convite para todo mundo, para ir para um lugar e desfrutar daquilo que ele preparou. E estar nesse banquete não tem um ingresso, é de graça. Amém? E a Bíblia diz que ele manda o servo ir atrás dos convidados, dos primeiros convidados. Mas a Bíblia diz que cada um deles deu uma desculpa. Um disse que tinha casado, não podia ir. Uma boa desculpa, eu casei, estou numa lua de mel. O outro disse que comprou um campo, eu tenho que vê-lo, não posso ir. O outro disse que comprou 5 juntas de boi, não posso ir também, vou testá-las. Então, a gente pode ver no início dessa história que o grande impedimento da casa ficar cheia são as desculpas. Por que a casa não ficou cheia? Porque cada um tem uma desculpa. Mas, refletindo a respeito disso, veio pensar, o porquê das desculpas? Por que pessoas estão se desculpando para ir para um banquete que é completamente de graça? Porque, amados, se me convidarem para um churrasco, como esses dias me fizeram na casa de um amigo, com certeza eu ia para lá. Ou você não ia se fosse convidado para um churrasco? Amém? Mas cada um deu uma desculpa, e isso tem a ver com o assunto que eu queria compartilhar hoje com você.
Porque muitas pessoas estão dando desculpas. Eu vou dizer por quê. O homem, ele não nasce ligado a Deus. O primeiro homem, ele nasceu como que num estado neutro. Adão, onde ele poderia fazer uma escolha de se ligar a Deus ou se ligar a uma outra coisa. E ele fez uma escolha. E essa foi a queda do homem. Ele escolheu não se ligar a Deus, mesmo com Deus todo disponível. Ele escolheu um outro caminho. Por causa disso, o homem, ele perdeu a ligação com Deus. Seu espírito foi apagado. Sua alma se agigantou. Ele passou a ter um centro de vida. Esse centro é ele mesmo. O homem passou a ter um olhar completamente voltado para ele mesmo. Quer dizer, todos nós que nascemos somos filhos de Adão. Estamos em Adão. Somos carregados das características de Adão. Esse homem caído que tem uma perspectiva, uma mente voltada só para si mesmo. Tudo gira em torno dele mesmo. E eu quero dizer para você, essa é a doença da humanidade. A doença da humanidade é o homem voltado para ele mesmo. Por isso que quando Jesus, ele é enviado por Deus aqui na terra, e ele está expressando o estilo de vida que ele vive lá no céu, junto com o Pai e com o Espírito Santo, é um estilo de vida completamente diferente. Porque o estilo de vida de Jesus não é focado nele mesmo. O estilo de vida de Jesus é focado no Pai e nas outras pessoas. E o estilo de vida de Jesus, vivido aqui na terra, começa a escandalizar as pessoas. E elas, de duas uma, ou elas se rendem a Jesus, ou elas rejeitam Jesus. Alguns aceitaram e correram para Jesus, desejando essa nova vida que Jesus está oferecendo. Mas outros rejeitaram o que Jesus está oferecendo. O que ele está oferecendo? A vida lá do céu. A vida de Deus. Por isso que ele disse, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Porque a vida que nós vivemos hoje, voltada para nós mesmos, ela é uma vida limitada, ela é uma vida finita, é uma vida que vai acabar, é uma vida que a história dela é o filme que todo mundo conhece, vai terminar ruim. É por isso que Deus, ao falar disso com Isaías, ele diz a respeito do caminho do homem, desse homem que é voltado só para si mesmo. Ele diz que no caminho desse homem só há destruição e miséria. Por quê? Porque o homem escolheu outra fonte que não era Deus, se voltou para si mesmo. Por isso nós trouxemos uma figura, para tentar trazer uma clareza da mudança que Deus trouxe para nós. E eu espero que a figura esteja dando para projetar aí na transmissão, assim como projetada aqui. Então, nessa figura, esse ponto A que nós estamos mostrando, aonde tem um eu bem no centro, e você vê um conjunto de círculos concêntricos tracejados em torno daquele eu. O que é que aquilo está representando? É o homem centrado em si mesmo, o homem voltado para si, é o homem em Adão. Nós nascemos em Adão, porque tudo aquilo que Adão cometeu, quando ele cometeu, você estava nele. Você não tinha nascido, você não existia ainda, mas todos nós viemos de Adão. Quer dizer, quando Adão caiu, você caiu. Quando Adão entrou nesse estilo de vida errado, nós entramos também. Por isso que todo homem, todo nascido aqui nessa terra, ele é filho de Adão. E esse filho de Adão, ele vive, acredite,
Toda a intenção dele é viver para si mesmo. E ele relaciona todos os acontecimentos, tudo que acontece, com ele mesmo. O foco é ele. Então, ao invés dele entronizar a Deus, ao invés dele colocar Deus na posição certa, o homem voltado para si, ele entroniza o eu, ele mesmo. Ele faz isso. E é desde criança, desde quando nasce. Há uma história que eu ouvia de um pastor muito conhecido, é um pastor de Brasília, não vou mencionar o nome dele, mas ele é um pastor já, assim, bem idoso. Quando ele estava tendo os filhos dele, na juventude, já sendo pastor, ele na maternidade, e as irmãs e os irmãos foram lá prestigiar o filho do pastor que estava nascendo. E o pastor, muito alegre em compartilhar aquele momento, se alegrando com os irmãos, teve um momento que o menino já tinha nascido e já estava no quarto, e os irmãos estavam ali orando e tudo, e ele pegou o menino nos braços e olhando para a criança, o bebezinho, e que parecia inocente, que não causa dano a ninguém, e veio uma reflexão para ele na mesma hora. Ele disse assim: nossos filhos são uma bênção do Senhor, mas o ser humano, essa criatura, é o pior ser que já pisou na face da terra. Se ele não tem Deus, ele é essa criatura que só olha para ela mesma. Ele fez essa reflexão. Não somos pecadores porque cometemos em algum momento um deslize e pecamos a primeira vez. Nascemos pecadores. Nascemos com essa natureza que se manifesta violenta na direção das pessoas, porque quer que as suas vontades sejam realizadas. Você entendeu? Nós nascemos dessa forma. E, na verdade, por causa de Adão, nascemos nesta prisão. A prisão do eu. O eu é uma prisão. O homem nasce aprisionado nisso. E acredite, nada vai funcionar direito na vida dessa pessoa que vive a vida só voltada para si mesmo. Como eu disse para você, é o mal da humanidade. Quanto mais voltado para si, mais doente é. Todos nós nascemos assim. Mas quanto mais entronizamos o eu, mais somos cheios de ferida, mais somos cheios de doença, mais somos cheios de tantas coisas. Porque estamos voltados para nós. E o que nós queremos, de fato, é algo que Deus quer para nós. Deus quer a sua alegria. Deus quer a sua felicidade. Deus quer a sua vitória. Deus quer que você rompa. Deus quer que você manifeste vida. Tudo isso. Só que nós, por causa dessa escolha, às vezes buscamos da maneira, da forma e no lugar errado. Por isso que Jesus veio nos tirar desse estilo de vida. O estilo de vida onde eu estou voltado somente para mim. Ele veio me libertar disso, me salvar disso, porque isso está me levando para a destruição. A destruição aqui e a destruição no inferno. Ele veio me tirar de um lugar, veio tirar cada homem do lugar onde eles não podem sair sozinhos. Nós sozinhos não podemos lutar contra isso, não podemos sair dessa posição. Só Jesus como Salvador. Só com a operação milagrosa de Deus, nós saímos daquela condição onde queremos que tudo gire ao nosso redor, que todo o universo gire ao nosso redor. E amado, esse estilo de vida, ele é tão insuportável, tão destrutivo, porque por mais que às vezes alguém aparente que isso é bom, no final se torna tão insuportável, que nem nós mesmos nos aguentamos. E eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, isso teve num pico tão grande, que você mesmo não se aguentava. Sim ou não? Sim. Teve um momento da minha vida que nem eu me aguentava. Meu Deus, nem eu me aguento. Nem eu me aguento, quanto mais a minha mulher, quanto mais. Mas Deus chegou para mudar isso através de Jesus. Deus mandou a solução, a vida dele, para nós. Por isso que é imperativo
que a cruz redirecione a nossa vida para o lugar certo. Só a obra da cruz quebra essa prisão onde nós estávamos inseridos. Que nascemos como um homem natural, filho de Adão, interpretamos tudo voltado para nós mesmos, nós somos como o centro daquilo. E eu vou te dizer, a alma tem uma fome muito grande, ela é insaciável. Homens acham que isso vai ser saciado com trabalho, aí ele descobre que não. Ele acha que isso vai ser saciado com comida, mas não vai também. Vai ser saciado com droga, mas não vai. Vai ser saciado com bebida, vai ser saciado com sexo, vai ser saciado... Não. Só Deus, só a vida de Deus sacia essa alma sedenta. Só Deus é suficientemente grande para encher ela e transbordar ela. Só quando Ele se torna a fonte. Por isso, a necessidade de ser tirado daquele centro. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor, na sua obra, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Ele fez um milagre, porque ninguém é capaz de sair dessa posição. Ninguém pode chegar dizendo, eu saí dessa posição. Não, mas você foi tirado dessa prisão, como muitos de nós que estamos aqui, nós fomos tirados desse lugar, onde nós estávamos aprisionados, pela obra da cruz. Isso é representado pelo ponto B, na figura, onde está aquela cruz no Calvário, porque a Bíblia diz que nele nós fomos crucificados. Quando você creu, quando você acreditou, quando você manifestou a fé de que você só pode ser liberto, salvo, através da obra da cruz, da obra do Cordeiro, quando isso aconteceu pela fé, a Bíblia diz que você foi crucificado juntamente com Ele. Presta atenção no que eu vou te dizer. Qual é a solução de Deus para os filhos de Adão, para os que estão em Adão, para os que vivem no eu? Só tem uma solução. Sabe qual é? Não se assuste não, que eu vou te dizer. É te matar. Foi isso que Deus fez. Eu dou um jeito em você, é verdade. O que é? Te matar. Vou te matar, vou te enterrar, vou ressuscitar você no novo homem. É só assim. Não tem outra maneira. Não tem remendo. Não tem transformação, não tem jeitinho. Ah não, Deus vai aqui mudar, me mudar. Não, Ele vai te matar. Através da obra do Filho de Deus. Essa é que é a loucura do Evangelho. Porque você precisa crer para entrar nisso. Quem crê nisso? Então, através da cruz, da obra de Jesus, Deus teve duas coisas. Uma, Ele te tirou de Adão, te matando em Cristo, e ao mesmo tempo não te perdendo, porque Ele não queria te perder. Por isso que a maneira de desfazer o que o homem fez foi enviar o seu Filho. Então, quando Jesus vai para a cruz, há 2000 anos atrás, Ele morreu por mim e por você. Ele abriu a possibilidade de nós sairmos daquela condição, tirar a gente daquela condição. E Ele está fazendo convite para as pessoas do mundo inteiro, todo o tempo. Um dia esse evangelho chegou até você, e você disse assim para Ele: Senhor, eu não aguento mais viver a minha vida, eu entrego a minha vida para Ti. Eu creio, eu recebo o Senhor como meu Salvador, eu recebo o Senhor como Senhor da minha vida. Naquele dia que você fez essa escolha, você passou a estar naquela cruz há 2000 anos atrás. Jesus morreu e você morreu com Ele. Jesus foi enterrado naquela sepultura e você foi enterrado com Ele. Ele desceu à região dos mortos e você também desceu à região dos mortos. A Jesus, diferente de nós, não tinha pecado. Ele ressuscitou, porque a morte não podia prendê-lo. A morte só prende do outro lado quem tem pecado. Jesus não tinha. Ele ressuscitou, nós pela fé ressuscitamos com Ele. E aí Deus nos deu uma nova posição.
essa nova posição, ela está representada, ilustrada pelo ponto C. Nós fomos colocados em Cristo. Lembra? Antes em Adão. Agora nós estamos em Cristo. Por isso que nos escritos, nas cartas do apóstolo Paulo, muitas vezes você vai escutar, ler a expressão em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Por quê? Porque Deus mudou a posição espiritual daqueles que creem. Tirou você de uma vida centrada em si mesmo para viver uma vida centrada em Cristo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Por isso que através da obra da cruz, ali o verso que nós lemos, o texto, que é 2 Coríntios 5,14, é esse texto que nós estamos fazendo a reflexão, a partir desse versículo, ele diz, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando isso, um morreu por todos, logo todos morreram. Essa é a fé. E o que diz, um dos versículos mais adiante, no verso 21, desse mesmo capítulo, ele diz, aquele que não conheceu o pecado, quem? Jesus. Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. A obra da cruz encerrou em nós a velha criação. Você sabia? Deixa eu abrir seus olhos para uma coisa. Você não faz parte da velha criação mais. Que velha criação é essa? É a criação que Deus inaugurou no primeiro versículo lá de Gênesis, quando ele criou todas as coisas. E haja luz, e houve luz, e terra, e águas, e tantas coisas que ele fez, todas essas coisas, é a criação. Mas quando o homem caiu, toda a criação caiu junto com Adão. Todas as coisas que nós enxergamos hoje, e enxergamos muita beleza na criação, a própria palavra de Deus fala disso, em um dos salmos, quando diz assim, os céus revelam a glória de Deus, o firmamento, a obra das suas mãos, e essa criação fala a respeito de Deus, ela comunica algo, mas ela caiu. Ela caiu e ela está condenada. Porque a palavra de Deus diz que ela aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Aleluia. E Jesus vai vir, ele vai reinar sobre a terra. Amém? Mas isso vai ter um momento de encerrar. E aí, os outros textos bíblicos que a gente lê, em Pedro e Apocalipse, vão acontecer. Os elementos abrasados se desfarão. Todas as coisas criadas vão se desfazer. E eis que ele vai criar novo céu e nova terra, onde habita justiça. É ali que nós vamos morar. Amém? Então presta atenção, nós éramos da velha criação. Mas quando ele nos matou em Cristo Jesus e nos ressuscitou, você passou a ser parte da nova criação. Nós vivemos ainda dentro da velha criação, cheio das suas dificuldades, do pecado, de tudo. Mas acredite, você é nova criatura, como o texto diz, lá em 2 Coríntios 5,17. E eis que tudo se fez novo. Você é um novo tipo de homem, diferente daquele, porque você está em Cristo, por causa da obra de Cristo. Nada do porquê você fez, mas de tudo aquilo que ele fez e você acreditou. Amém? Glória a Deus. Então essa foi a maneira de Deus nos tirar, encerrar essa velha criação na nossa vida, só que há aqui uma dificuldade. Porque aí você pode pensar assim, pastor, então, por que eu tenho dificuldade com algumas coisas ainda voltadas para mim mesmo? Essa sua pergunta é justa, é válida. Por quê? Porque quando nascemos de novo, nascemos no Espírito. O homem não é só o lado de fora e uma coisa do lado de dentro, não. Ele é corpo, que você está vendo, mas aqui dentro, alma e espírito. Alma
e Espírito. Onde é que Deus habita? Quando você nasce de novo e o Espírito Santo, a vida de Deus, que só está em Deus, vem habitar dentro de você, no Espírito. Nesse momento você nasceu de novo. Por isso que é preciso nascer de novo para fazer parte da nova criação. E aí é lá no Espírito. Só que a minha mente não mudou. A minha mente não está santa ainda, não está separada com os pensamentos de Deus. Eu ainda vivo dificuldades agora no nível da alma. Tem um combate dentro de mim, da alma com o Espírito. Aí, mesmo estando nessa nova posição, e eu quero dizer para você, ninguém nasce adulto. Todo mundo nasce criança, até espiritualmente. Então, eu posso estar em Cristo, eu posso estar nessa nova esfera, onde eu não estou o centro, não sou o centro, como de fato isso está existindo em você, mas a minha mente, a minha alma, ainda está lá naquela outra esfera, onde eu acho que tudo é para mim. Porque a criança é assim ainda. Quem entendeu o que eu estou dizendo? Mas Deus não quer nos deixar assim. Ele quer fazer com que a gente avance. Por isso, essa é a dificuldade na fé de muitos, mesmo com a mudança espiritual, mesmo com a graça recebida, mesmo com o perdão manifestado, mesmo com a libertação, a vitória, a autoridade dada, a identidade nova que nós temos, porque se tem algo que nós temos pregado para você, diferente, às vezes, do que muitas pessoas percebem, até no meio evangélico, muitas pessoas tratam a vida cristã só numa questão de salvação. Então, é como se, vamos dizer que isso aqui é a linha divisória. Então, desse lado, elas estão trabalhando, suando, aí fazendo tudo para alcançar uma salvação, que quem opera é Jesus, como eu mostrei para vocês. Porque é dele toda a honra, toda a glória e todo louvor, e se o homem tiver algum mérito com a sua salvação, nosso Deus não tem toda a glória. Alguém vai chegar lá naquele dia e vai dizer assim, eu estou aqui porque eu permaneci. Eu estou aqui porque eu fiz assim, porque eu fiz assado. Não, amado. Todo o mérito é de Deus. Então, ao longo dos anos, eu tenho pregado isso para você. Isso tem sido bem entendido. Mas agora, isso não é toda a revelação. É isso que Deus tem me chamado a atenção. Porque ao estar desse outro lado, com esse outro centro, eu posso ter experimentado toda essa graça, e é por isso que o texto seguinte, o capítulo seguinte, aí de 2 Coríntios, no capítulo 6, Paulo começa o capítulo dizendo que a gente não deve deixar que a graça se torne vã. Porque tudo isso foi me dado, mas eu posso continuar, eu posso achar que a finalidade de tudo isso só tem a ver comigo. Quer dizer, toda essa operação de Deus é só para eu me dar bem. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu posso ter esse erro de fé. E acredite, muitos têm esse erro de fé. Mas preste atenção, quando Deus criou o homem, e o homem não tinha nem caído ainda, e na verdade quando ele pensou em nós, como Davi fala, e como Jeremias expressa, antes mesmo de eu nascer, Deus já pensava em mim, lá na eternidade. Então, ele tem um plano, um propósito, que nasceu lá na eternidade. Ele não foi implementado porque o homem caiu. Não, é de algo que começou antes, lá na eternidade. E isso é expresso por Jesus. Quando Jesus vem aqui, Jesus não está vivendo para si mesmo. Ele diz assim, eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Eu só falo o que eu ouço o Pai dizer. O que ele está vivendo? Ele está vivendo para o Pai. Por isso que o texto que nós lemos diz assim, ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, cadê os que vivem aqui? Os que vivem é os que nasceram de novo. Todo o restante da humanidade está morta. Ele diz, aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
Qual é o alvo do resgate de Deus? Nos colocar na trilha do seu propósito, do que Ele planejou antes. Isso tem a ver com esse plano de Deus. Às vezes, nós somos chamados, nós entramos nisso, cremos, mas nós continuamos inflando, tentando inflar algo que Deus, espiritualmente, já nos tirou, que é do eu. Se a gente insiste nisso, o que a gente recebe pela graça se torna vão, se torna sem força, se torna sem expressão. A vida de Deus depositada em você, que é um rio de vida extraordinário, enorme, vai ficar represado. Represado pelo quê? Pelo eu aqui, ó. Mas eu creio que Deus está rompendo essas cadeias hoje aqui também. Para quê? Para essa vida fluir. Porque, amado, sinceramente, muitas coisas a gente relaciona só com a gente mesmo. E não é para a gente fazer assim. Nós precisamos relacionar tudo com Deus. Amém? E se você olhar para o Filho de Deus, você vai perceber isso. Por isso que na imagem, nós não paramos o desenho só do homem em Cristo, mas do homem com Cristo em Deus. Porque nós estamos em Cristo para fazer a vontade de Deus. Lembra que o texto bíblico diz assim? Ele diz que aquele que permanece é o que faz a vontade de Deus. Então preste atenção, homem algum faz a vontade de Deus. A lei, a velha aliança foi colocada para demonstrar isso. Que a gente até tenta, mas não consegue. Mas teve um que conseguiu fazer toda a vontade de Deus. Teve um que ao ser confrontado, no máximo, na sua vida, ele disse, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu vou até o final. Ele fez isso. E quando nós somos colocados nele, agora você pode fazer a vontade de Deus, através da vida de Cristo Jesus. Entenda, preste atenção. Nós morremos, nós vivemos a vida de outro. Você vive a vida de Cristo agora. Porque o Evangelho é uma obra de substituição. Ele morreu a sua morte. Quem precisava morrer? Você. Ele morreu no meu lugar. Agora, Ele quer viver em seu lugar. E eu vou te dizer, aparentemente, para alguns, quando você olha assim, então não tem a ver com eu me dar bem. Não, amado, Deus deseja todo o seu bem, entenda isso. Quando eu estou falando dessa forma, eu quero dizer para você que o seu chamado em Deus, não é para Deus realizar tudo que você quer. O seu chamado é para você entrar em tudo que Deus quer. Entendeu a diferença? Nós entramos, foi para fazer a vontade de Deus, que nós não conseguimos fazer. Por que não conseguimos fazer? Porque nós éramos voltados só para nós mesmos. Mas Jesus manifestou o estilo de vida que está no Pai. Ok? E Jesus, estamos em Cristo, né, com Cristo. E ali, em Deus, agora para realizar esse propósito. E eu não sei se você percebeu isso, às vezes nos textos bíblicos. Eu queria mostrar para você e vai ajudar você a entender, mais ainda, que é 1 Coríntios 15, 22. Quando o texto do apóstolo Paulo fala a respeito do fim. Ele diz o seguinte, ele diz assim, porque assim como em Adão todos morrem, lembra, em Adão todos morreram, pelo que Adão fez. Ele diz, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aleluia. Ele diz, assim também, se em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Aleluia. Ele diz, cada um, porém, verso 23, por sua própria ordem. Cristo as primícias e depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, ele diz, virá o fim. Quando é que vai vir o fim? Aí ele continua aqui. Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. E quando houver destruído todo o principado
bem como toda potestade e poder. Por quê? Convém que ele reine, convém que Jesus reine. Quer dizer, Jesus está reinando sobre todos já? Já está reinando sobre todos, Jesus? Não está. Porque tem corações que não são dele. Onde é que o reino de Deus chegou? Naquele que entregou o coração para ele. O reino de Deus está aí dentro de você, você que aceitou a Jesus, amém? Chegou a vontade de Deus, chegou o reino de Deus, muito bem. Ele diz, convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Quer dizer, onde é que Cristo venceu a morte? Ele demonstra que ele venceu a morte na cruz. Mas a morte já foi aniquilada? Não. A morte, Deus já mostrou como ela é vencida. É através de Jesus. Mas a morte continua a agir. A morte ainda está ceifando vidas. A morte ainda está levando pessoas para o inferno. Você entendeu? E o salário do pecado continua sendo a morte. Então, vai haver um momento onde vai haver o fim da morte. A gente não tem tempo para entrar nesse assunto, mas está lá em Apocalipse capítulo 19. Mas o texto continua dizendo aqui, o último inimigo a ser vencido, destruído, é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando ele diz todas as coisas lhe serão sujeitas, certamente exclui aquele que a tudo lhe subordinou. O que é? Deus Pai que deu toda a autoridade para o Filho. Por que ele deu toda a autoridade para o Filho? Para que o Filho coloque todos e tudo na direção do propósito do Pai. Por isso que a Bíblia diz que Deus está fazendo convergir todas as coisas em Cristo Jesus. Está colocando tudo em Jesus. Para que num determinado momento isso vai acontecer. Quando ele diz no verso 28, quando porém todas as coisas lhe tiver sido sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Para quê? Aí é o objetivo de Deus. Para que Deus seja tudo em todos. Deus vai ser tudo em todos. Essa é a ligação que Deus quer com o homem. Na verdade, Deus não planejou, quando Ele nos planejou nos criar, criaturas completamente diferentes de qualquer outra que Ele criou. Criados à imagem e semelhança dEle, para desfrutar não só o que Ele é capaz de dar, mas Deus queria que nós experimentássemos e vivêssemos a sua própria vida. Percebe isso? Isso é um privilégio muito grande, amados. Por isso que a ilustração de Jesus é a ilustração da árvore, onde nós somos os galhos. Quer dizer, o galho está ligado no tronco da vida. Esse é o desejo de Deus. Agora, imagina essa coisa extraordinária. Deus ligar criaturas limitadas, complicadas, e totalmente diferente dele, e saber que Deus é único, não tem ninguém igual a Ele, Ele é único, e Ele conseguir fazer essa ligação. É extraordinário, irmãos. Você faz parte de um plano extraordinário da parte de Deus. Por isso que Ele diz que nós somos essas novas criaturas. E há 4 mudanças que eu queria só pontuar, para encerrar nossa mensagem com você. 4 mudanças que o ser nova criatura traz e que estão no texto aí do apóstolo Paulo que nós começamos a ler. O primeiro está no verso 16, 2 Coríntios 5,16, que era continuando ali a leitura. O texto diz assim: assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já não conhecemos desse modo. O que é que Deus mudou? E que está na nova criatura? Ela tem um novo ponto de vista. Por isso ele diz, assim, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Quer dizer, antes, nós tínhamos uma maneira de nos ver, de olhar para nós, de olhar para as outras pessoas, mas agora nós podemos olhar a maneira de Deus.
Porque a Bíblia diz que nós recebemos a mente de Cristo. E acho interessante uma ilustração que uma vez me deram. Ele disse que alguém escreveu um cartaz dizendo assim: olhe para baixo. Era um cartaz para cristãos, olhe para baixo. E as pessoas ficaram indignadas com aquele cartaz. Olhe para baixo. A gente tem que olhar para cima, olhar para o alto. Aí a pessoa que escreveu o cartaz diz assim: depende de onde você está. Se você está embaixo, você está olhando para cima mesmo. Mas se você está posicionado lá em Cristo Jesus, você está olhando as coisas de outro ângulo. Quem entendeu o que eu disse? Então ele está dizendo que o nosso referencial foi uma maneira de mostrar para os irmãos, o cartaz, a posição nova que eles estavam. E que a gente às vezes está olhando da posição errada. Porque dessa posição, da posição onde nós fomos colocados, nós podemos enxergar mais e melhor. Você entendeu? Do que olhar só no nível que a gente estava. Então, por exemplo, quando as coisas aconteciam, por exemplo, quando eu tinha dificuldades com a minha esposa, então tudo tinha a ver com algo girando em torno de mim. Quando eu tinha problemas com as pessoas, era tudo que girava em torno de mim. Então, por que não falaram comigo? Por que não me convidaram? Por que não me levaram? Por que não me consideraram? Essa é a perspectiva da carne, é a perspectiva do eu. É a perspectiva, onde tem conflito, amado, pode ir atrás, a pessoa está olhando para ela mesma. Porque se ela está olhando para o lugar certo, e da maneira certa, na perspectiva de Deus, ela vai entender, ela vai dizer: olha, nós nascemos de novo, sabe, eu acho que hoje ela não está num dia bom, ô Senhor, o que é que eu posso fazer para ajudar o meu irmão? Percebeu a diferença da perspectiva? Só que a mente, essa mente, que às vezes está cativa ainda naquele estado, apesar de espiritualmente já ter sido mudado. Quer dizer, agora eu posso cooperar com isso. O traço, a força, a graça está maior para você ver na perspectiva de Deus do que na perspectiva antiga. Você entendeu? Quer dizer, nós podemos e nós temos essa visão de ver a maneira de Deus. Então, qual a primeira mudança? Maneira de ver. Mudou. Quando nós estamos ainda engateando, nos primeiros dias da vida cristã, essa visão ainda não está clara, mas à medida que você vai amadurecendo, e os conflitos vão acontecendo, porque não vamos estar isentos de conflito. Amado, ninguém que não enfrenta conflito vai crescer. Só cresce porque enfrenta conflitos. Por isso que o casamento é bom. Se alguém diz assim: olha, eu estou casado, mas nós aqui nunca brigamos. Pois no dia que der a primeira briga eu tenho até medo. Tenho medo da pessoa ir embora. Porque nós vamos ali sendo moldados, testados. E o que Deus quer? Aprovados. Porque, por isso que Jesus disse, né? Quem quiser vir após mim. E aí isso não é mais falando da obra da cruz, mas do caminho da cruz. Um dia eu vou ministrar isso. Estou ministrando a obra da cruz, mas estou falando agora do caminho da cruz. Porque Jesus é a porta e o caminho. O caminho da cruz, é isso que ele diz, é cada dia. Você quer me seguir? Cada dia, tome a sua cruz. Isso não tem a ver com salvação, tem a ver com o dia a dia. O dia a dia que eu estou me negando. Negando quem? O eu. Para deixar a vida de Deus fluir, transbordar. E dizer: eu estou aqui para lhe ajudar. Estou do seu lado. Não sou contra você. Amém? Glória a Deus. Então, houve essa mudança do ponto de vista, mas uma mudança também de centro de referência. Porque o verso 18, 2 Coríntios 5,18 diz: ora, tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. Começa em Deus. Então, a perspectiva certa e o ponto de referência certo é quando nós olhamos a partir de Deus. Porque se você olhar a partir do outro, se você olhar a partir da necessidade,
Se você olhar a partir de você mesmo, você vai errar. Mas se você olhar a partir de Deus, Ele é o ponto de partida. Amado, não é à toa que Ele diz: eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o início, eu sou o fim. Você quer ter um ponto de referencial que não muda, é Deus. Quando você levanta-se a área de um terreno, você bota referenciais nos vértices. E você procura botar um material ali, que aquilo vai permanecer, para o referencial nunca ser perdido. Todo referencial que o homem levanta, que está fora de Deus, não é permanente. Mas Deus é permanente. Se parte de Deus, vai dar certo. Então, o referencial, ele mudou. É por isso que, quando nós lemos aquele texto de Romanos que diz assim, Romanos 8, 28, é um texto conhecido, mas presta atenção se é assim que a sua mente funciona, quando você lê esse texto. O texto diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se eu entender que todas as coisas estão cooperando para que eu me sinta mais confortável e me dê bem, eu estou olhando errado esse texto, porque esse texto não está falando disso. Ele está dizendo que o resultado de tudo que acontece é para o meu bem, mas não quer dizer que é para o seu conforto. Não quer dizer que é porque você não vai enfrentar coisa difícil. Nada disso está sendo dito ali. Ele está dizendo que tudo vai cooperar para o seu bem, porque todas essas coisas que estão acontecendo é para que o propósito de Deus seja realizado. Tem a ver com o propósito de Deus ser realizado, não tem a ver com o seu propósito ser realizado. Mas uma coisa a gente sabe, que é o propósito de Deus ser realizado, você vai estar bem, mesmo que não esteja numa situação confortável. Agora eu quero te dizer uma coisa: Deus tem para nós abundância. Ele não quer que você viva desconfortável, mas é como seu filho. Eu preferia, e eu prefiro ainda, meu filho cresça, do que ele fique numa posição de conforto. Você, como um pai, você prefere isso também? Isso é amor. Mas em algum momento, eu creio que ele vai ter esse benefício bem desfrutado. Por isso que todas as coisas contribuem para o bem. Então, eu estou olhando para o referencial. Qual é o referencial? Deus e o seu propósito. Eu quero que realize. Então, eu não estou entendendo. Eu chego, Senhor, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo por que isso aconteceu. Eu não estou entendendo porque isso está acontecendo. Mas uma coisa eu sei: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Teu propósito vai se realizar. Eis-me aqui. Porque se você apontar isso para outra direção, para você vai dizer: por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou aqui? Por que fizeram isso comigo? Se eu ainda estou com essas perguntas, eu ainda estou olhando para mim. E Deus já te tirou de lá. Amém? Deus já te tirou. Por isso que o apóstolo Paulo, muitas vezes nas suas cartas, ele relacionou tudo com Deus. Relacione todas as coisas com Deus. Ele é o ponto de partida. Por exemplo, quando ele escreve a carta aos Filipenses, no capítulo 1, no verso 12, vou mostrar só esse versículo para vocês. Paulo diz assim: eu quero, irmãos, cientificar-vos, quer dizer, deixar vocês cientes, de que as coisas que me aconteceram, o que foi que aconteceu com ele? Foi apedrejado, foi rejeitado, foi açoitado, estava preso. Agora, ele diz: antes tem contribuído para o progresso do Evangelho. E eu fico feliz com isso. Porque o propósito de Deus está sendo realizado. Mesmo que eu esteja nessa situação desconfortável. Quem entendeu o que eu estou dizendo? Então, mudou esse centro de referência. Então, relacione, não com você, relacione com Deus. E nisso, ele nos deu uma nova ocupação, que está no verso 20. 2 Coríntios 5, 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Olha que privilégio, você é o representante de Deus. Ninguém diz amém?
Ele diz, de sorte que somos embaixadores. Você sabe o que é um embaixador? Embaixador no outro país, ele representa todo o reino de onde ele vem. Você é um embaixador, você é alguém que representa Deus. Quer dizer, o reino, a cultura, a língua, a maneira de expressar. Ele diz que nós recebemos essa ocupação. E ao ser o embaixador, ele não usa os benefícios que são dados para ele, simplesmente para o uso pessoal dele. Ele tem um objetivo: fazer com que o rei e o reino de onde ele vem seja conhecido. Isso é uma coisa que eu compreendi de muito tempo no meu casamento. O casamento não existe simplesmente por causa de mim e minha esposa. É para um propósito maior. Revela e aponta para algo maior. Então, quando eu entro em algum choque com ela, que às vezes a gente deixa de olhar para o lugar certo e olha para nós, isso acontece, Deus me lembra, você está nisso por um propósito maior. Você casou, não foi simplesmente para você ser feliz, ainda que seja, ainda que experimente tudo isso, ainda que goze da presença, do relacionamento, do estar junto com a sua esposa, mas vocês dois estão juntos, para o meu propósito, para algo maior. Então, assim como é no casamento, assim é a sua vida, assim é tudo que você faz, tudo é para Ele, tudo é para Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a respeito disso em Romanos capítulo 11, ele diz que porque dele, para Ele, através dele, são todas as coisas, tudo é para Ele, tudo é para Ele. Então, nessa nova ocupação, nós não estamos aqui para usar os recursos de Deus para os nossos propósitos. Pelo contrário, todas as coisas que Deus nos deu, os dons, os talentos, tudo, Deus quer fluir através de você, para que você vá na direção do propósito dEle. Percebeu aí a mudança? É essa direção que Ele nos colocou. E aí tem um nível, onde a gente começa a fazer isso, e a gente acha que a gente está trabalhando para Deus. Hoje a gente está crescendo, a gente pensa isso, poxa, estou trabalhando para Deus. Não, nós devemos estar ocupados tanto com Deus. Por isso que a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas, essas que você precisa, e Ele sabe que você precisa, vão ser acrescentadas. Ele está dizendo, se concentre no meu propósito, deixa que eu abençoo você. Agora, se você se concentrar em você mesmo, você perde. Mesmo sendo dele, mesmo sendo nascido de novo, mesmo sendo um homem de Deus, mesmo tendo dons e talentos, não avança, porque o seu foco não mudou. Agora, quando esse foco mudou, e você vai nessa direção, todas as outras coisas vêm, e alcançam você. Como a palavra de Deus diz, as bênçãos virão e me alcançarão. Mas só que às vezes a gente está só nessa, as bênçãos vão me alcançar. Quer dizer, o foco está no lugar errado. Nós devemos colocar o foco em Deus. E por isso, Deus nos colocou num novo padrão. Qual o novo padrão? Esse estilo de vida voltado para Deus. Esse é o novo padrão. E a mensagem que nós carregamos, como está aí no versículo 20, ele diz, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, nós rogamos que vocês se reconciliem com Deus. Isso é, que vocês entrem em harmonia com o que Deus está fazendo. Alguns anos atrás, nós escrevemos um livro a respeito da edificação da casa de Deus. E uma das palavras que Deus me deu foi, alinhe a sua vida com o que Deus está edificando. Porque se eu entender o que Deus está edificando, é por isso que nós temos na casa de Deus alguns valores. E o primeiro é revelar o propósito de Deus. E por sinal, estou fazendo isso hoje aqui. Para você e para os nossos irmãos ali na vinha. Sem conhecer o propósito de Deus, nós ficamos sem direção. O segundo valor é que Cristo se torna o centro da nossa vida. Nós fomos mudados de centro. Temos uma nova operação. Nos reconciliamos com Deus.
para andar em harmonia com Ele. Em harmonia é no mesmo tom. Porque essa vida manifestada, ela tem, é como uma música. Eu preciso entrar na mesma sintonia, em harmonia com aquilo que Deus está fazendo. Nós estamos convidando as pessoas a entrar nessa harmonia com Deus. Isso é através da obra do Filho de Deus. Amém? É lógico que quando nós nascemos de novo, a partir disso, no Espírito, nascido de novo, aí sim, nós podemos cooperar com o avanço de Deus aqui dentro do nosso coração. À medida que ele avança, mais e mais as coisas vão ficando cada vez mais claras. Mas presta atenção, experimenta num exercício assim muito poderoso essa semana. Exercita isso, tirar os pensamentos de estarem voltados para você mesmo e olha para ele. Eu digo para alguns jovens que às vezes estão tristes, eu disse, olha, toda vez que você estiver triste, toda vez, às vezes você se pergunta assim, por que eu estou sentindo isso? O que aconteceu comigo? As pessoas ficam fazendo esse tipo de pergunta. Eu digo, não faça esse tipo de pergunta não. Mas se pergunte assim, para onde eu estou olhando? Você vai descobrir, se você está triste, que você está olhando para você mesmo. Quando a gente olha para a gente mesmo, a gente se entristece. Agora nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Aí o que eu faço? Eu redireciono a minha visão, eu olho para ele. Quando eu passo a olhar para ele, vou para as Escrituras, olho para ele, passo o tempo com ele, mudou a minha... Estou olhando para ele. Aí o sentimento muda. Resolveu. Aleluia? Amém? Então, essa semana, exercite isso. Perceba isso. Deus mudou o centro, é uma realidade. Mas o que eu estou fazendo que está só voltado para mim mesmo? Rompa isso. Você vai ver a riqueza, a explosão de vida se manifestando através de você. Algumas pessoas vão ficar de queixo caído, ó. Nunca vi isso. Parou para lavar louça? Nunca vi isso. Parou para passar o pano no chão, me ajudar? Nunca vi isso. Parou de assistir o jornal para me ajudar? Nunca vi isso. A vida de Deus se manifestando. Aleluia. Fica em pé em nome de Jesus. Deus abençoe, meus amados, vocês que estão na Conferência da Vinha, muito bom ter participado junto com vocês. Deus abençoe você.